Bem-vindos, bem-vindas ao Falando com o Coração com Débora Tessler, o podcast que é um convite para a gente ser quem a gente é, trazer nossas verdades, nos conectarmos daquela forma mais profunda. A minha convidada de hoje, olha, conexão maior que eu tenho com ela, porque é uma conexão de muita confiança, eu nem sei se existe, porque eu trouxe hoje a doutora Rafaela Petraco, do Fertilitar Clínica de Reprodução Humana, que foi a pessoa que fez a minha fertilização. E a doutora Rafaela está aqui para a gente responder muitas questões abertas na temporada de Mães, que está toda no ar, imperdível, histórias maravilhosas. Eu te convido para ir assistir. Bem-vinda, Rafa, ela é minha amiga, então vou ter intimidade. Bem-vinda, Rafa. Obrigada, tô muito feliz em estar aqui, não só pela nossa amizade, né, que é antiga, mas pela confiança de não só poder ter te ajudado a ter a Estela hoje nos teus braços, mas também poder conversar e discutir dúvidas e voltar um pouquinho nos episódios que passaram. Vamos lá, vamos abrir o coração aqui hoje. A Rafa também maratonou a temporada de Mães. Por isso que a gente chegou a esse ponto, né? Vamos responder algumas questões, porque foram episódios com histórias semelhantes, muitos deles, né? Mas trazendo questões que são pouco faladas. Então, eu acho importante a gente começar falando sobre as tentativas. Eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha intimidade, como é que foi para mim. Tirei a pílula. Ai, galera, isso é bem íntimo. Fiquei 1 ano solta, né? Não estava cuidando, nada aconteceu. Aí o meu ginecologista me disse, bom, a partir de agora, eu estava quase com 40 anos. Não congelei óvulos. A partir de agora é controle de ovulação, que é muito desafiador, né? Que é ter o dia e às vezes a hora, o período marcado, né? Relação com a hora certa. É. Eu gostaria, Rafa, que tu comentasse, explicasse um pouco como é esse processo, por que ele é tão exaustivo, e depois a gente entra, acho que no congelamento de óvulos, que é muito importante também a gente Então vamos lá. puxar. Acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que a nossa fertilidade, ela é muito limitada. Então as mulheres, elas têm uma falsa ideia do controle, muito se falou em controle, né? O quanto a maternidade nos tira desse lugar de controladoras, mas a fertilidade, ela é muito longe de ser algo controlável. Então, a nossa taxa máxima de fertilidade, ela é em torno de 17% a 20% ao mês, estando tudo bem. Então, um casal que começa a tentar, tem essa taxa de sair grávidos a cada mês de tentativa. E se a gente olhar pelo contrário, é 80% de chance de não dar certo. Então, é uma taxa muito alta. Isso é o normal, tá tudo certo até então. A tentativa, geralmente, ela acontece quando a gente quer ficar grávida. Não é pensando que pode demorar 1 ano. Isso vai gerando uma ansiedade. É difícil medir o quanto a ansiedade atrapalha, mas é uma pergunta que vem sempre, né? Posso não estar engravidando porque tô ficando ansiosa? E as pessoas dizem, é porque tu não para de pensar nisso. Relaxa, relaxa, o botão gente. de liga e desliga, então, né? Não é assim. E aí vai virando uma bola de neve. Então, a gente tem que se preocupar com 2 fatores muito importantes. Primeiro, a idade. E aí, a gente já entra no gancho do congelamento de óvulos. Por que a idade é um fator tão importante? Por que a natureza não foi tão legal com as mulheres? Porque a nossa reserva ovariana, ela é limitada. Não só em quantidade, mas principalmente em qualidade. A mulher nasce com o número de óvulos que ela vai ter para usar a vida inteira. Nada faz diminuir a perda, né? E nada faz criar novos óvulos. Então, além da quantidade ser limitada e a gente perder óvulos a vida inteira, desde o dia que a gente nasce, a Estela já está perdendo óvulos, no auge dos seus 2 anos. A gente tem uma qualidade que vai deteriorando com o passar dos anos. E não existe botox pro ovário. Então, isso é outra coisa. Hoje a gente tá nos 40 mais, no auge, né? Plenas em carreira, em relacionamento, em momento de vida. E a cara parece ter 40 menos, né? Porque a gente tem recursos para isso, mas o ovário não tá nem aí pra gente. Então, esses 2 pontos, eles são fundamentais pra gente entender essa questão de fertilidade. Então, a gente tem que entender que o tempo, ele é crucial e o tempo de tentativa também. Quanto tempo a gente vai ficar tentando até começar a investigar, até começar a se preocupar com esse casal, que pode ter algum outro fator associado.
Olha, tu falou, né, a ansiedade atrapalha, e a pior coisa que eu escutava nesse período, que foi mais ou menos de 1 ano, de controle de ovulação, é: Uhum. "Relaxa". Como? É Não muito tem difícil. como. É muito difícil. O controle de ovulação, ele é exaustivo. A relação com hora marcada é exaustiva. Eu digo uma frase para os meus pacientes que é sempre assim: quando a gente entra nesse caminho, o que a gente está falando, né? Induzir a ovulação ou só fazer um controle para saber o momento exato em que vai estar ovulando, que nem todas as mulheres sabem, nem todas se percebem. Eu não sabia. É muito comum. A gente hoje, isso está mudando um pouquinho, mas a gente tem uma cultura de usar pílula anticoncepcional a vida inteira. Então, a gente começa a pílula na adolescência, seja como anticoncepção, seja para controlar ciclo, seja para acne, seja para qualquer sintoma associado à menstruação, e vai para a pílula quando deseja engravidar. Então, a gente não tem a menor ideia como a gente menstrua. Esse é o primeiro ponto. Vai descobrir isso na pausa do anticoncepcional, quando o desejo de engravidar já existe. Então, a gente tem que aprender a conhecer o corpo. Nem todas as mulheres conseguem, isso não é para todo mundo, então algumas não vão ter sintoma nenhum de ovulação e tá tudo bem. E aí a gente então começa com esse controle para tentar saber o melhor dia de manter relação sexual. E aí a frase que eu digo é a seguinte: a gente vai fazer pelo menos 3 meses. Geralmente não mais do que 6. Por quê? Menos de 3, a gente tem que acumular um pouquinho de tentativa. Estamos falando em 20% de chance de sair grávidos a cada mês. Mais do que 6, levando em consideração a idade, o contexto, estamos vendo que não está dando certo, vamos partir para o passo a mais. Só que entre 3 e 6 vai muito de como eles lidam com isso. Tem casais que levam numa boa. Tem outros que o primeiro mês é ok, o segundo é mais ou menos, e no terceiro eles não conseguem se ver naquele dia. Porque vai tornando tudo isso muito cansativo e vai desgastando relacionamentos. Muito. O que também é importante. Então, a gente tem que individualizar cada situação para sentir isso. Eu sempre digo, a gente tem que ajudar e não atrapalhar. Se eu tô te propondo algo que não tá ajudando e tô te atrapalhando, tô atrapalhando o relacionamento de vocês que seja, né? A relação sexual, que é pra ser uma coisa prazerosa, tá sendo um problema, já não ajudei mais. Sim. Então, tudo isso a gente tem que ir sentindo e dosando, mas essa questão do tempo, ela é super importante por causa disso. Rafa, teve um episódio, que agora eu não me recordo qual, que eu cheguei a comentar sobre o congelamento de óvulos, que na minha época, há 10 anos atrás, quando as minhas amigas começaram a fazer, ninguém falava sobre isso. Era meio até com vergonha. Então, eu, que era uma pessoa muito acelerada, eu só trabalhava, eu não tinha ninguém, e eu achava que a vida ia me levar naturalmente para esse caminho, não parei para olhar para isso. Em que momento a gente precisa parar Olhar para isso. e olhar para isso, pensar, se informar e, de fato, fazer. Eu não gosto de dar conselhos, tá? Mas, atualmente, para algumas amigas mais jovens do que eu digo, congela. Congela agora com 30, 32. Conta um pouco da idade, dessa decisão e desse processo. Então, eu acho que tem uma outra coisa super importante, antes de entrar no conselho, é que ainda é muito pouco falado. Não só entre as amigas, entre as mulheres, mas entre os ginecologistas. Ainda é um assunto pouco falado. Eu canso de receber paciente que chega com 40 e diz, eu nunca tinha ouvido falar. E a mulher tem, a gente foi sacaneada na fisiologia, mas a gente tem a vantagem de frequentar um médico de confiança a vida inteira. Diferente do homem. O homem muitas vezes não vai no médico por nada, a não ser que tenha um problema. A gente não. A gente vai coletar preventivo, a gente vai discutir anticoncepção, então a gente tem um ginecologista desde sempre, a maioria das mulheres. E muitos não falam sobre isso. Bom, porque não vamos entrar no mérito, mas assim, é um assunto que tem que ser discutido. Isso é planejamento reprodutivo. Em que momento? Pelo menos a partir dos 30 anos. Tu tem que conversar com a tua paciente e perguntar, tu quer ter filhos? Ah, eu tô solteira, não preciso falar sobre isso com essa paciente porque ela tá solteira, mas ela tem que pensar se um dia ela deseja, que tipo de relacionamento ela se encontra, como é que é esse espaço da maternidade na vida dela. E outra discussão importante é em que momento congelar. Então, a minha opinião é discutir isso com as pacientes, com as amigas, pelo menos em torno dos 30 anos. O momento de fazer o congelamento, de novo, ele vai ser muito individualizado. Se eu avalio uma paciente com 30 anos, que está num relacionamento estável, que pode começar a pensar nisso daqui a pouco, e eu vejo que essa reserva ovariana é boa, está preservada, não tem nada de errado com essa mulher, ela não precisa fazer nada. E eu vou estimular que em 1, 2, 3 anos no máximo, ela comece a tentar. Mas é uma paciente solteira, ou que já tem uma reserva ovariana não tão boa, ou que não sabe se quer ter filhos e quer dar para ela mesma no futuro uma chance se ela mudar de ideia, aí a gente vai avaliar principalmente reserva e o momento do congelamento.
ideal em torno dos 35, ou até em torno dos 35. A gente pode fazer isso depois? Claro que sim, com as consequências da idade. Né? E aí, sua paciente tem que estar ciente do que ela tá, com o que ela está lidando, né? Quantos ovos ela vai produzir, que qualidade esse óvulo vai ter, o risco de alteração genética. Então, tudo isso vem se sobrepondo com o passar dos anos. A gente congela ovos de paciente de 40, 42, 43. E essa paciente tem que estar ciente de probabilidade, né? E muitas vezes ela vai dizer, é o que eu tenho nesse momento e é o que eu quero tentar. A gente vai entrar um pouquinho na questão da doação de óvulo, mas é muito difícil uma paciente encarar uma doação de óvulo sem nunca ter tentado com óvulos próprios. E, claro que em algumas idades a gente nem vai tentar, mas assim, a paciente em torno dos 40, vamos botar de 40 a 43, muitas vezes ela vai querer tentar com os seus óvulos antes de necessitar falar sobre isso, né? Abrir esse capítulo, que é um outro capítulo gigantesco e super profundo. Então, o congelamento, ele tem que ser falado, na minha opinião, a partir dos 30, e idealmente feito até os 35. E depois disso, daí a gente vai avaliar o momento em que chegou, em que momento isso chegou para aquela mulher, e aí pensar nas probabilidades e discutir. Um ponto que eu acho importante a gente trazer sobre o congelamento, que eu já escutei também, às vezes tem umas conversas que ficam só no off aqui, né? Não ficam gravadas. Eu não passei por essa experiência de congelamento. É uma coisa que eu... Não é que eu me arrependo, porque eu acho que não, naquela época eu não teria a consciência que eu tenho hoje, mas eu mudaria isso na minha história e eu vou ter essa conversa com a minha filha. Porque eu não quero que ela passe pelo que eu passei. Agora, a chance, né? Não é 100% certo que aqueles óvulos vão dar certo, né? E esse é um limitador que faz as pessoas muitas vezes não congelar. A única garantia de gravidez é engravidar. Essa é uma das maiores verdades que a gente tem. Então, o congelamento é o seguro do carro. A gente vai fazer o seguro com a ideia de não precisar, mas se eu tiver dificuldade, o seguro vai me ajudar no momento em que eu der a perda total. Ótima ilustração. É isso aí. Garantia só se eu testar este óvulo com o espermatozoide, o meu útero, uma implantação. Então, nem a fertilização in vitro é uma garantia de sucesso. O que a gente tem que colocar nesse contexto? Quando a gente pensa no congelamento de óvulos, talvez para aquela mulher seja o que está disponível naquele momento. Ou porque ela não quer de fato engravidar, ou porque ela não tem uma parceria para engravidar naquele momento, ou enfim, por N motivos. Então, adianta eu não congelar pensando que não é uma garantia de sucesso, ou é melhor eu ter alguma coisa do que no futuro eu me arrepender de não ter feito. Ninguém se arrepende de ter congelado. Sim. Algumas pacientes se arrependem de não ter congelado, mas eu acho que o arrependimento, bem como tu disse, eu acho que ele não é uma palavra, eu acho que a gente tem que lidar com o que a gente tem naquele momento. Não, é a famosa frase, né? Não adianta chorar pelo leite derramado. É o que temos e vamos lidar com o que temos. E tá tudo certo, a vida nos leva para diferentes caminhos em diferentes momentos. Mas o conhecimento, eu acho que é a chave dessa conversa de congelamento de óvulos. A gente tem que saber que existe, a gente tem que saber que a nossa reserva é limitada. A maioria das mulheres não sabe isso. Isso tinha que começar lá na escola, lá no colégio, né? Uma educação, quando a gente fala em educação sexual nas escolas, a gente não tá falando em sexologia, em sexualidade, a gente tá falando em aprender sobre o corpo humano. A gente tá falando sobre reprodução, sobre futuro reprodutivo, e a gente não sabe isso. É uma ignorância das pessoas, ignorância no bom sentido, mas não saber. Então, eu acho que o conhecimento é a chave dessa conversa toda. Poder tomar decisões embasadas em conhecimento. Em conhecimento. E como é importante falar, né? Não deixar esse tabu, assim, uma coisa que a gente... Eu também, há 10 anos atrás, eu nunca tinha escutado. Tá melhorando isso, né? O tabu, a vergonha, os próprios processos de fertilização in vitro. Então, assim, quantas convidadas passaram por aqui que expuseram os seus tratamentos, né? Então, acho que tá melhorando, mas a gente ainda vê. Acho que a Thaís comentou, né, de um casal que ela encontrou e ela olhou pro marido e disse: "Tu também veio comprar um filho?" E a esposa ficou extremamente constrangida com aquilo. Todo mundo que tá dentro de uma clínica de reprodução tá na mesma estrada. O objetivo é o mesmo de todo mundo. E por que a gente tem que se envergonhar disso? Uma outra coisa, voltando um pouquinho lá para a questão da fertilidade, não conseguir engravidar espontaneamente não é uma escolha. Então, ninguém tem que se envergonhar disso, né? Não é porque eu não quis ou porque eu deixei o tempo passar. Não, é uma condição, é um problema de saúde. Código Internacional de Doenças, existe um código para infertilidade. Então, a gente não está falando de uma escolha, de uma banalização. A gente está falando de um problema médico que tem solução na imensa maioria dos casos. E as pessoas não precisam se envergonhar disso. Mas engravidar sempre parece ser muito natural. E aí vem toda a questão, né?
psíquica de eu ser incapaz, de eu não conseguir dar para o meu marido um filho. Eu conversei com um casal esses dias, ela tem 40 anos, ela fez 2 ciclos de fertilização para ter mais óvulos, 2 ciclos de estímulo, fertilizou, teve 2 embriões, biopsiou os 2 alterados. E ela ficou muito chateada com aquilo, a gente combinou então por telefone de sentar, conversar, avaliar, e no dia seguinte o marido me liga. E disse assim, doutor, eu preciso que tu diga para ela que o problema não é dela. Eu disse, mas por que tu tá me pedindo isso? Porque ela está se sentindo muito mal por ter 40 anos e por não ter tido embrião saudável, e esta culpa é dela. Que ela não vai conseguir me dar um filho, eu não quero que ela se sinta assim. Então, que querido, né? Preocupado com o bem-estar dela, mas é muito isso, assim, a gente carrega uma culpa, a culpa materna, né? Que a gente carrega depois de ter filhos, a gente carrega desde esse momento. Seja ela, seja ele, às vezes para os homens é até mais difícil. Mas não tem culpa de ninguém. A gente sempre diz que a infertilidade ela é do casal, ela não é de um ou de outro. Então, ali não nos interessa onde é que está o fator. Se é um fator feminino, se é um fator masculino, se é um fator de ambos. As causas se equiparam em prevalência, em probabilidade. Então, quantidade de mulheres com dificuldade, quantidade de homens e quantidade de casais que têm dificuldade por causas mistas são muito semelhantes. Então, ali a gente não está em busca de culpados, a gente está em busca de uma solução. Mas essa culpa, ela vem. Então, a gente nasce, as mulheres principalmente, brincando de boneca, sendo mãe das nossas bonecas, isso é muito natural. E quando a gente se depara com essa dificuldade, é uma bagunça interna gigantesca. Então, isso causa esse tabu todo, essa dificuldade de falar, de assumir. E eu fico muito feliz quando eu vejo mulheres falando, expondo, porque é muito lindo a gente poder ver que existe solução, na maior parte das vezes, e que não tem nada de errado nisso, nada de errado em pedir ajuda. Né? Se tu tem uma pressão alta, tu vai no cardiologista, tu vai tomar o teu remédio, tu não tem por que esconder a tua hipertensão. Por que a infertilidade é feio, é vergonhoso? E não é. Né? É a forma como a sociedade coloca isso, o que acaba dificultando, e voltamos para a ansiedade, né? Dificultando mais ainda a aceitação. Às vezes a procura por ajuda vai demorando cada vez mais, porque eu não consigo assumir que de fato eu tô tendo um problema. Quantos casais chegam 2, 3, 4, 5 anos tentando engravidar, sem nunca ter chegado num especialista? De novo, volta à base, né? O ginecologista encaminhar. Então, tudo isso tá melhorando, mas quando eu fiz residência médica em 2007, quase 20 anos atrás, a gente não falava sobre isso. Então, tu falou nos teus 10 anos atrás de congelamento, há 20 anos dentro de um mundo de ginecologista, a gente quase não falava sobre isso. E tudo isso é muito novo. Se tu for pensar, o primeiro bebê de proveta nasceu em 78. Ela vai fazer 47 anos agora. Então, é recente. Né? É um mundo muito novo. Então, é um pouquinho mais velha que a gente. Exatamente. Então, assim, é a Louise Brown, ela tá lá e ela é jovem, né? Então, tudo isso é um mundo, é um universo novo. Sim. E aí, traz tudo isso. Tu falou da biópsia dos embriões. Eu fiz da minha primeira... Eu conto que eu fiz 2 processos. 2 processos. Né? Porque o primeiro eu recebia o laudo, tinha um embrião bom no fim daqueles 5 dias de desenvolvimento. Mandamos e... Rafa, nunca vou me esquecer. Essa é uma ligação que eu nunca vou me esquecer. Onde eu estava, o que eu estava fazendo e como foi. E depois que eu conversei contigo, né? Que o embrião não estava saudável geneticamente. Me questionei naquele momento, será que eu quero mesmo? Mas eu não vale tinha, todo o esforço? Tudo isso de novo. Mas eu sabia que eu ia me arrepender, porque eu não tinha congelado, né? Toda a nossa dificuldade ali de fazer todo aquele processo. Como é a função da biópsia? Em que momento ela é recomendada? Enfim, explica um pouco, porque eu já troquei ideias sobre isso com algumas amigas e tem muita gente também que não sabe dessa possibilidade. Eu vou voltar um pouquinho e vou explicar rapidamente o processo da fertilização, só para entender como é que a gente chega no embrião, tá? Então, a mulher, todos os meses, ela libera, eu brinco que o ovário são 2 caixinhas. Uma caixinha que a gente não acessa, que é o nosso número total de óvulos. Essa caixinha a gente enche lá na barriga da nossa mãe. Quando a gente é um feto intraútero, essa caixinha tá cheia. E a outra caixinha são os óvulos que a gente libera todos os meses. Então, a gente vai trocando de uma caixinha para outra. Eles não voltam, eles só vão adiante e dali eles vão fora. Os nossos óvulos, então, eles são liberados a cada mês, os nossos folículos, na verdade, e são esses folículos que eu espontaneamente liberei que eu tenho acesso para estimular. Então, quando eu estimulo um ovário, eu só tô acessando os folículos daquele mês. Então, isso é importante, eu não acelero menopausa de ninguém. Eu não tô gastando mais do que aquela mulher gastaria sozinha naquele mês. Que ponto importante. Porque essa é outra preocupação, vou congelar meus óvulos e tô acelerando a minha menopausa? Então,
E aí, se eu quiser ter filho espontaneamente lá na frente, eu não vou poder. Então, não. Aqueles óvulos que eu acesso são os mesmos que eu jogaria fora se eu não fizesse nada. Esses óvulos, então, esses folículos, a gente precisa estimular, tá? E aí, a gente estimula com medicações hormonais. São medicações injetáveis, que a gente faz na gordurinha da barriga. Geralmente, bem tolerado, poucos efeitos colaterais. E isso leva mais ou menos 2 semanas. Nesse período, a gente acompanha o crescimento desses folículos até entender que aquele óvulo que está se desenvolvendo lá dentro está maduro e eu posso fazer a coleta. A coleta é um procedimento feito via vaginal, com uma sedação, o paciente dorme para não sentir desconforto e uma agulha vai lá no ovário e coleta esses óvulos. Nesse momento, esses óvulos vão para o laboratório com o espermatozoide e a gente então fertiliza e eles viram embriões. E aí a gente tem geralmente 5 dias de evolução desses embriões até que eles atinjam um estágio que se chama blastocisto, que é o estágio para ele implantar dentro do útero. Esse é o momento em que a gente pode fazer a biópsia embrionária. Qual é o objetivo da biópsia? Descartar doenças genéticas cromossômicas. Então, aqui vem outra confusão. Eu não estou evitando toda e qualquer doença genética. A maioria das doenças cromossômicas são as doenças que estão relacionadas à idade da mulher. Então, aqui vem a indicação principal, que é a idade materna avançada. Eu faço biópsia de todo mundo? Não. Eu faço biópsia daquelas pacientes que eu imagino que o número de alterações seja significativo e que eu não quero correr o risco de transferir um embrião geneticamente alterado que não vai gerar gravidez, ou que vai gerar um aborto, ou, em casos mais raros, um bebê com algum problema de saúde. Quais são essas doenças? As mais conhecidas, tá? A gente tem, então, basicamente 3 síndromes que são compatíveis com a vida. Síndrome de Down, né, que é uma trissomia de um cromossomo 21 a mais, a trissomia do 13 e a trissomia do 18, que é a síndrome de Edwards e a síndrome de Patot. Essas outras 2 síndromes, elas são, na imensa maioria das vezes, incompatíveis com a vida. Mas muitas vezes a gente vai fazer esse diagnóstico durante a gravidez, com malformações. Muitos bebês vêm a falecer ainda intraútero, ou nascem e vêm a falecer logo após o nascimento. Tem raríssimos casos de bebês que vão um pouquinho mais adiante. Essas são as síndromes que a gente chama de compatíveis com a vida. As outras todas são síndromes que ou vão ser um aborto precoce, esses abortos que a gente ouve falar, né? Que várias convidadas trouxeram tanto esse assunto, né, de abortamento, de perda de luto, ou vão ser aqueles embriões que nem implantam. E aí a gente volta para os nossos 17 a 20% de chance de engravidar de forma espontânea. Por que é tão baixo? Um dos motivos é esse. Muitos embriões que a gente forma espontaneamente, ao juntar óvulo com espermatozoide, eles não vão adiante. O nosso corpo entende isso. Então, quando esse embriãozinho chega no útero, o útero diz, esse aqui não, esse não deu bom. E nem implanta, e nem tem atraso menstrual. Na fertilização, a gente tem um retrato do que acontece na vida real. Então, muitas vezes, esses embriões alterados vão ser aqueles embriões que nem iriam implantar. Então, voltando para a questão da biópsia, quando de fato a gente tem que fazer? Idade materna avançada, que idade é essa? A Sociedade Americana recomenda acima de 37, 38 anos, a Sociedade Europeia acima de 40. No Brasil, a gente está um pouquinho mais para a Sociedade Europeia, então a gente fala mais sobre isso acima dos 40, mas essa idade vem baixando, muitas vezes por desejo dos pacientes. A gente brinca, né? Já que eu vou para uma fertilização, eu quero ter a certeza. E pacientes que têm falhas, abortamento de repetição, pacientes que já fizeram ciclo sem sucesso. O que a gente tem que entender é que a biópsia, ela não muda a nossa chance de gravidez no final de um processo. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho 10 embriões. Se eu transferir os 10, em diferentes momentos, né, 10 transferências, digamos assim, um embrião por vez, no final desse processo, eu tenho chance de engravidar de X embriões, dependendo de quais deles eram saudáveis. Transferir significa botar lá dentro. O embrião dentro do útero. De uma forma bem direta e reta. Botar lá dentro. Colocar o embrião dentro do útero. Então, cada vez que eu coloco um embrião, eu tenho uma probabilidade de gravidez. Então, dos meus 10, dependendo da idade da mulher, né, da chance, enfim, eu tenho tantas chances. Se eu biopsio, eu sei quais daqueles 10 eram normais. Os outros eu não vou nem tentar. Mas no final dos 10, né, no final das contas, a minha chance foi a mesma. Então, a gente tem que cuidar para não pensar que a biópsia, ela está aumentando a minha taxa de gravidez ou que ela é uma garantia de gestação. Também não é. Ela é uma forma a mais de selecionar aqueles embriões que eu vou ter para transferir. Né? E aí, claro, vem a questão medo de doença, especialmente quando a gente fala em idade mais avançada. Eu me lembro quando a gente conversou, né, depois que eu recebi a notícia,
E tu me disse uma coisa muito importante, porque eu já queria, vamos pro próximo, vamos embora. Eu não tava nem processando esta perda. E tu me disse, não, este também é um luto. Sente e vive esse momento. E naquele dia era uma sexta-feira. Eu toquei minha vida normal, como se nada tivesse acontecido. Mas no sábado, eu olhei pro Michael e falei, não quero falar com ninguém. Não quero ver ninguém. E eu chorei. Porque eu me dei conta, e também é difícil aceitar que a gente faz planos. Eu já estava contando os meses para ter uma ideia. Se eu vou transferir no dia tal, mais ou menos, 9 meses, né? Fecha não sei quando. E é muito, no meu caso, do controle, né? Pessoa controladora, programada. É muito difícil aceitar para si mesma. Que tu não tem controle de nada. Exato. Eu digo outra frase que é assim, a gente para a pílula pensando no signo do nenê. Tu para o anticoncepcional, pensando que tu vai engravidar no mês seguinte, que vai nascer lá na frente. Né? E aí tu te dá conta que não é. Então, essa questão do luto, ele é fundamental e eu acho que isso vem com a expectativa. A gente sonha com esse nenê desde a primeira injeção, desde a primeira picadinha na barriga, para estimular o ovário. Já vinha sonhando antes, né? Às vezes, outra coisa que eu digo muito para os casais é a história deles começa comigo naquele momento que eles estão consultando, mas a história deles nessa busca, ela já vem de muito tempo. Então, às vezes, também a gente tem que levar em consideração. Mas eu acho que tem espaço para tentar a gestação espontânea por mais uns meses, mas aquele casal tá tão cansado, tão exausto de tentativa, que eles querem partir para um tratamento. Então, não que exista uma indicação médica formal para ir para uma fertilização. Às vezes é um momento, é a realidade daquele casal. Mas esse luto, ele é muito importante por causa dessa expectativa. A gente sonha com esse bebê desde sempre. Então, isso que tu disse, eu já contei quando ia nascer, porque eu já sabia quando é que eu tinha feito a transferência. E é verdade, é um sonho muito frustrado quando não dá certo. E volta para o que a gente disse antes, que é a expectativa de que é muito fácil engravidar. Pô, eu não consigo, agora eu vou conseguir. Tá tudo certo. Então, também, esse cuidado com a fertilização in vitro, ele tem que existir. Ela não é garantia de gravidez, infelizmente. Eu queria muito que fosse 100% de sucesso sempre. Eu digo, minha vida ia ser mais fácil. Mas não é. E volta lá atrás o que a gente veio dizendo, de quando procurar ajuda, de quando pensar nisso, porque a medicina melhorou muito. Lá na clínica, quando os pacientes entram, tem uma parede com fotinhos, né? Tem fotinho de gêmeos, de trigêmeos, às vezes elas olham e se assustam. E a gente, não, hoje não acontece mais, acontece muito raramente uma gravidez de trigêmeos, porque antigamente a gente colocava 4, 5, 6 embriões. Hoje colocar 2 já é raríssimo. Porque a gente tem tecnologias muito melhores. O cultivo embrionário, os dias que o embrião fica se desenvolvendo em laboratório, meio de cultura, estufa, condição para o desenvolvimento desse embrião, nem se compara a 47 anos atrás, né, quando a Louise Brown nasceu. Mas hoje ainda tem limitadores que são super importantes. Então, não adianta a gente olhar para a fertilização como uma garantia de sucesso. E aí ter os pés no chão no momento em que a gente está nesse processo, não que a gente não vá acreditar. Eu acredito sempre, eu ganhei já um pingente de uma paciente que dizia, eu acredito. Porque eu dizia essa frase o tempo inteiro. Eu dizia, eu acredito. Se a gente entrou nesse jogo, a gente acredita. Pode ser o pior cenário. Paciente com uma idade avançada, um sêmen ruim, um prognóstico de probabilidade muito baixa. Mas se a gente entrou, a gente vai de mãos dadas até o fim. E a gente vai acreditar. Vamos cair do cavalo bonito se não der certo. Vamos levar aquele tombo, 7-1, Brasil e Alemanha na Copa do Mundo. Mas a gente só vai jogar a toalha quando o jogo acabar. E isso é outra coisa super importante. A gente não entra num processo desses achando que não vai dar certo. Às vezes tem as defesas, né? Não, eu já sabia, eu já imaginava. Não. Mas no fundo, a gente está acreditando muito que dali vai vir a tão sonhada maternidade, a paternidade. Então, tem que viver o luto. Não adianta. Quando não dá certo, é um momento de tristeza, é um momento de chorar, juntar os caquinhos, né? Erguer, refazer esse quebra-cabeça e daí vamos de novo. Já que a gente está falando sobre o luto, no episódio da Thaís Scherer, que eu convido vocês a escutarem, ela fala muito sobre todas as perdas, que foram muitas, e as tentativas. E tem um momento que eu digo para ela que eu que sou amiga dela e acompanhei, eu nem me recordava dessa força, da resiliência dela de seguir em frente. Eles queriam muito. Como é que tu lida do outro lado do balcão, né? Com os casais que tentam e não sabem, às vezes ficam meio perdidos querendo desistir.
Eu acho que essa é uma das coisas mais difíceis, né? A gente tem 2 momentos muito difíceis. A conversa do negativo é péssima e essa conversa do limite. Aqui é uma opinião totalmente pessoal, né? Não existe manual para isso, não existe o que a sociedade de tal lugar nos diz como agir ou até onde ir. Eu acho que tem que existir um limite. Por que eu acho que tem que existir um limite? Porque é muito sofrido. E a imensa maioria dos casais entra nesse mundo de uma forma tão profunda que nada mais tem valor. Eles não conseguem viajar, eles não conseguem tirar férias, eles não conseguem ter um momento bom como casal. E eu acho que a vida é mais do que ter filho, né? Nós que temos, sabemos que é maravilhoso, tem 1001 perrengues, mas é bom, né? Mas também é bom coisas sem filhos. Então eu acho que a gente precisa conseguir enxergar a vida além da maternidade. Ela pode ser boa com filhos, ela pode ser maravilhosa. Patty Levis, que tu citou diversas vezes nos teus episódios, não quer. E tenho certeza que vive a vida dela, né? De forma plena, com essa convicção. E não é um não quer porque não pôde, porque isso é outra coisa. Sim. O não poder e o não querer. Então, isso eu acho que é super importante. A gente conseguir enxergar a vida muito além da maternidade. E aí, esse limite, ele é difícil de traçar, porque isso é muito pessoal. Tem pessoas que talvez vão me levar e vão dizer, ok, eu respeito a tua opinião, mas pra mim não. Pra mim, a vida só vai ser completa se eu tiver filho. Eu ouvi de uma paciente uma vez em que eu tava tentando chegar nesse limite. Uma paciente com muitas tentativas, depois acabou engravidando por doação de óvulos, mas naquele momento ainda não era uma opção, e eu comecei a conversar com ela sobre pensar no fim, pensar em encerrar esse processo. E ela me disse assim, pra mim isso é igual tratar um câncer. Enquanto eu puder tratar, eu vou tratar. Eu disse, tá bom, então eu vou te respeitar e vou te ajudar a tratar esse câncer, vamos juntas. E aí ela tentou acho que mais 1, 2 vezes, depois deu um tempo, e aí encarou a questão da doação de óvulos e acabou engravidando. Então eu acho que vem muito do sofrimento, do momento em que esse casal tá, né, dessa conexão entre eles, porque a gente falou antes de desgaste de relacionamento, isso é super importante, e isso é outra coisa que eu friso muito. Além de tudo, vocês têm que estar bem, vocês têm que estar juntos nesse processo. A gente vê diversas histórias, né, umas lindas e outras não tanto, de parceria, de cumplicidade, de estar realmente os dois convictos daquilo que eles estão buscando, nem sempre eles estão nessa mesma sintonia. E eu acho que muito essa questão do quanto a gente consegue viver a infertilidade sem deixar de viver a vida. A vida é tão curta, né? Pra gente ficar anos. E às vezes a gente tá falando em 5, 6, 10 anos. É muito tempo de uma vida buscando uma única coisa que a gente não tá atingindo. Então, às vezes é mudar de caminho, né? Às vezes é pensar numa doação de óvulos, às vezes é pensar numa outra estratégia, porque nesse caminho não tá dando certo. Vamos pensar em outras alternativas. E às vezes essas outras alternativas não vai ser para aquele casal. Não é para todo mundo. É lindo ouvir a Thaís falando e colocando, né, o quão feliz e realizada ela é com a maternidade como receptora de óvulos, mas tem gente que diz, não é comigo, eu não quero. E tá tudo bem, tá tudo certo. Cada um enxerga isso de uma forma, não tem certo e errado, não tem melhor ou pior. Tem aquilo que é o ideal para ti, naquele momento, porque a gente também pode mudar de ideia. Então, tudo isso tem que entrar nessa negociação do até quando ir. Eu tenho um jeito de lidar que quando eu entendo que do ponto de vista médico, tecnológico, a gente está limitado de possibilidades, eu não tenho mais o que oferecer de diferente para aquele casal, e eu sinto que isso está gerando uma repercussão, eu sugiro que a gente ou pense em outras alternativas ou encerre esse processo. Na maior parte das vezes, isso vem deles, né? O casal consegue, muitas vezes, trazer isso. Consegue trazer o limite, consegue trazer a dor, a frustração, o quão difícil tá seguir por esse caminho. E, às vezes, é dizer, deu, vamos parar por aqui. Tu trouxe o tema da óvulo doação, né? No episódio da Thaís, vamos citar esse de novo. Ela comenta que tem no Brasil. Eu não sabia que já tinha no Brasil. Para mim era só lá na Espanha onde ela fez. Fala sobre esse tema, traz tudo que tu pode, Rafa, porque esse sim é um pilar de conteúdo mais raro ainda, né, da gente ouvir falar. De novo vem o tabu, né? Porque o que é o óvulo? O óvulo é uma célula que carrega a nossa carga genética. Eu brinco aqui que nem um fio de cabelo, se a gente arrancar a raiz do cabelo, ali tem uma célula, ali tem uma carga genética. A diferença é que se eu pegar meu cabelo escuro e botar no teu loiro, tu não vai ficar morena, nem de olho escuro. Mas o óvulo, ele carrega isso. Então, às vezes, o tabu todo é porque está modificando a genética daquele bebê que não vai ter a minha. Mas a gente está falando de uma célula. Então, é muito pouco frente
ao todo de ter um filho. Então, o óvulo doado, ele é permitido no Brasil há muitos anos. Por que a Espanha apareceu e muitas vezes causa essa confusão? Porque como a legislação se comportava, na verdade não é legislação, existem resoluções do Conselho Federal de Medicina, não existe legislação no Brasil que regulamente procedimentos de reprodução assistida, mas a regulamentação do Conselho Federal de Medicina, da forma como ela era antigamente, dificultava muito a chegada de doadoras. Então, a gente acabava tendo muito tempo de espera dessas receptoras até elas conseguirem um óvulo doado. E a Espanha apareceu porque a Espanha foi onde um dos maiores centros hoje do mundo foi criado por pessoas muito competentes, laboratórios de ponta, e a legislação espanhola permitia isso, e virou um lugar onde as pacientes conseguiam ir fazer tratamento de forma rápida. E aí, por isso que a Espanha apareceu. Não que lá fosse permitido e aqui não. Então, hoje, o que pode em relação à doação de óvulos? A gente pode receber óvulos de familiar, que há bem pouco tempo atrás não podia. Então, uma familiar de até 4º grau. Então, a gente tá falando em mãe, que daí, obviamente, não dá, né, pela idade. Sim. Mas irmã, tia, sobrinha e prima. Então, a gente tem aí uma gama importante de opções da doação familiar. De novo, opinião pessoal, do ponto de vista emocional, é um assunto difícil. Tu recebeu o óvulo da tua irmã, com o espermatozoide do teu marido, no teu útero, tem que ser muito trabalhado. Tem casos lindíssimos de doação familiar e que fica tudo bem, mas exige pensar. Eu brinco que a hora de aparecer fantasmas é agora. Pensar nas maluquices, vamos botar isso pra fora, vamos pensar. Em nenhum momento eu posso olhar para aquele bebezinho e ter dúvida que ele é meu, e não da minha irmã, porque o óvulo foi dela. Então, a hora de pensar nisso tudo, e a gente tem que trazer isso para paciente, porque às vezes a gente não quer pensar. Não quero me confrontar com aquilo. Deixa, tá tudo certo, é da minha família, tá tudo bem. E depois as coisas aparecem. Então, a hora de pensar em tudo é antes de fazer. Então, essa é uma opção, a doação familiar. Depois, a gente tem a doação compartilhada, que é a doação de uma mulher que também está sendo submetida a um processo de fertilização. Então, ela vem até a clínica, ela precisa de tratamento, por qualquer motivo, preferencialmente que não envolva um problema com o ovário, e ao ser estimulada, ela vai produzir muitos óvulos. A resolução permite que essas mulheres tenham até 37 anos. A gente tenta que elas sejam um pouco mais jovens, porque a maioria das receptoras tem idades mais avançadas que já tentaram muito com os seus óvulos. Então, o que a gente quer poder oferecer para ela é um óvulo da melhor qualidade possível. Então, a gente tenta que ela tenha menos de 35, mas a resolução permite um pouquinho mais. E ela vai estimular o ovário da mesma forma como se ela fosse fazer uma fertilização só para ela. E no dia da coleta dos óvulos, esses óvulos vão ser divididos. Metade fica para ela e outra metade ela vai doar para essa receptora. Esse tipo de doação é anônima. Essa receptora não sabe quem a doadora não sabe quem a receptora é. E a gente busca características físicas parecidas. Então, a gente vai fazer um pareamento dessas pacientes. Cor de olho, cor de cabelo, tipo sanguíneo, altura, porque o óvulo está carregando isso e a gente quer que o bebezinho seja o mais parecido com aquele casal. E são. É incrível. E existe uma coisa chamada epigenética, que a gente pode comentar também, que é o quanto a gente modula essa expressão gênica. Isso é fenomenal, assim, de ver que os bebês nascem a cara do pai e da mãe. E a outra opção é a importação. Então, é a compra de óvulos. Agora já tem alguns bancos brasileiros, ainda são pequenos, com poucos óvulos, mas está aumentando. Mas é a gente comprar óvulos de bancos de óvulos. A maioria, então, que a gente ainda tem acesso são bancos internacionais. E aí, esses óvulos vêm congelados e a gente faz o mesmo tratamento, então, com óvulos que já foram previamente coletados. Da mesma forma, se busca doadoras com características físicas semelhantes e a doação também é anônima. O que muda entre os processos, do ponto de vista de técnica em si, de processo em si, nada. Às vezes custo, né, dependendo de onde a gente está buscando esse óvulo, e probabilidade de gravidez muito grande com todas essas opções. Se a gente for pensar friamente, né, tirando as coisas emocionais, a doação de óvulo, ela aumenta a chance de gravidez para quase todo mundo. Porque é muito raro uma mulher com menos de 30 anos, de 35 anos, estar com uma dificuldade para engravidar. Vem aquilo que a gente falou. Começa a tentar, até não conseguir, Sim. até buscar. Então, a maioria das pacientes vai ter mais de 35. Então, se eu estou oferecendo para essa paciente um óvulo mais jovem, eu estou oferecendo mais chance. Então, a doação de óvulo ela vai beneficiar a imensa maioria das pacientes que tem dificuldade. Então, é um caminho lindo. Fiquei a fim de te perguntar uma outra coisa. E quando é o contrário? O problema é o homem ou uma produção independente? Bem importante a gente falar nisso, né? Porque a gente fala muito pouco sobre os homens.
a gente acaba falando muito da mulher, talvez, né, a sororidade, né, essa palavra que veio em moda agora recentemente, então a gente ter essa coisa empática de uma mulher com a outra, mas os fatores masculinos, eles são muito importantes. E para o homem, às vezes, eu acho que é mais difícil essa aceitação do que para a mulher. Ainda mais aqui no Sul, né? Que a gente tem essa coisa do machismo, essa coisa enraizada, da reprodução, do reprodutor. Então, isso às vezes é muito, muito difícil de lidar. Mas a gente tem, sim, vários tratamentos que permitem gravidez com questões masculinas importantes. Então, o paciente pode não ter espermatozoides num ejaculado, mas a gente pode buscar espermatozoides lá no testículo e permitir um processo de fertilização in vitro. Então, a gente daí vai ter ajuda de urologistas que vão avaliar esses homens e que vão fazer esses procedimentos, mas existe, então, uma gama imensa de possibilidades e existe a possibilidade do uso de sêmen de doador. O sêmen de doador também ele pode ser feito através de familiar ou através de um banco. Daí a gente não tem a doação compartilhada, né? Então, a gente compra espermatozoides de banco de sêmen. A doação de sêmen, todas essas doações, é importante frisar, elas não podem ter caráter comercial. Então, o doador, ele não está recebendo pela doação. Ele doa de forma altruísta. Aí tem as histórias, né? Filmes no Netflix, que acharam não sei quantos filhos, não sei aonde. No Brasil, isso é muito bem controlado, muito bem cuidado. Existe um rastreio muito grande de quantas doações já foram feitas, para onde esse material está indo. Então, a gente que trabalha com o Banco de São Paulo, por exemplo, é mandado para o Brasil inteiro. Quero saber se aquele material já veio para minha clínica ou para Porto Alegre, para outra clínica, que eu não vou ter esse acesso. Então, tem um sistema de controle que funciona muito bem. Mas a doação, então, ela pode vir através da compra desses bancos. Tem banco em Porto Alegre, tem banco nacional e tem banco internacional. O que muda entre os bancos? Quantidade de doador, na maior parte das vezes. Então, dependente das características físicas que eu estou buscando, um banco que tem mais doador, eu consigo buscar aquilo, né? Então, tem famílias, por exemplo, casais que querem determinadas características, às vezes religião. Nós somos de uma determinada região, de uma religião, uma determinada cultura, e nós queremos preservar isso. Tá na genética, algumas doenças estão relacionadas, né, a questões de locais, né, de culturais e de locais do mundo. Então, às vezes, são coisas importantes da gente levar em consideração, dependendo daquele perfil. E aí, a gente tem que buscar um banco ou outro para aumentar a gama de doadores. E aí, o casal vai buscar as características físicas. De novo, cor do olho, cor do cabelo, altura, tipo sanguíneo. E aí vai mandar aquela seleção e a gente vai entrar em contato com o banco para fazer a compra. A compra, isso é outra coisa bem importante da gente esclarecer. A compra de qualquer material genético, ela é do banco para a clínica. Tu não pode comprar o sêmen e chegar na tua casa. Nos Estados Unidos pode. Que loucura! Nos Estados Unidos existe a autoinseminação. Então as pacientes recebem um kit e elas se inseminam. Claro que não é uma fertilização in vitro, né? É um outro processo em que ela só coloca os espermatozoides lá no fundo da vagina, no momento da ovulação, como se fosse uma relação sexual. Aqui isso não é permitido. Então, a compra ela é sempre para uma clínica onde o paciente está vinculado, fazendo o seu tratamento. Todas as doações, então, não podem ter caráter comercial e são obrigatoriamente anônimas, exceto as doações familiares, como a gente comentou antes. Sim. Que interessante. Interessante poder selecionar as características. O que tu busca, né? E aí tu falou de mulheres solteiras ou casais homoafetivos. As mulheres solteiras, muitas vezes, o que elas querem? Alguém parecido com elas. Sim. Então, elas vão buscar aquelas características. Os casais homoafetivos feminino, às vezes, é uma ou outra. Ou, é o óvulo de uma, então elas querem as características da outra. Então, dá pra fazer essa busca muito de acordo com o perfil e a preferência de cada um. Queria trazer um outro ponto para a gente se aprofundar sobre a culpa de não dar certo, um processo não dar certo, uma perda gestacional. A gente tem todos os episódios, eu acho que trouxeram isso, mas o da Kelly Matos, ela falou muito sobre isso, né? Ela teve 3 perdas gestacionais antes. Agora eu me perdi no tempo. 2 antes, 2 antes e uma depois, né? Isso. Conta um pouco, Rafa, porque assim, todas elas falam, e acho que foi o cafezinho que eu tomei. Foi o excesso de night que eu fiz na minha vida. Foi o exercício que eu não fiz. Como é que é isso? É culpa? Não tem culpa. Hoje de manhã eu atendi um casal. Ela tem 38 anos hoje. E ela tem um filho de 2, de um processo de fertilização in vitro, com biópsia de embrião, em que ela biopsiou 2 aos 34. Teve um euploide, um saudável. E esse bebê, esse menino que ela tem em casa. E ela teve uma gestação, o ano passado, espontânea, sem querer. Achei que eu não engravidava. Isso acontece muito também, né?
Achei que eu não engravidava, nunca me cuidei e engravidei sem querer. Então, o segundo filho, muitas vezes, ele vem no descuido, achando, a Kelly até falou, né? Achei que o meu corpo tinha aprendido. Aham. Então, às vezes é isso. Mas essa paciente, ela me disse que como ela não estava tentando engravidar, ela teve uma perda dessa gravidez que aconteceu de forma espontânea. Ela tinha bebido, ela tinha feito botox, ela disse, eu me culpei e me questionei se eu tinha provocado essa perda. Então, isso é super importante da gente esclarecer. Não tem nada que a gente possa conscientemente fazer para gerar uma perda. Ou um negativo, né? Uma falha de implantação, colocamos um embrião dentro do útero que não implanta, ou um aborto que acontece depois de uma gravidez detectada. Nada, absolutamente nada. Beber demais, fumar, usar drogas, tudo aquilo que a gente acha que não pode, não, aquilo que não pode e que a gente, eventualmente, a mulher poderia fazer. Procedimentos estéticos, nada, absolutamente nada vai nos dar essa capacidade de gerar uma perda. Mesmo medicamentos, por exemplo, existem medicamentos que são contraindicados na gravidez. Mesmo estes medicamentos, se a paciente está usando e não sabe que engravidou, na maior parte das vezes eles não vão gerar perdas, eles vão gerar alguma complicação na gravidez, na maior parte das vezes. Mas assim, coisas do dia a dia, não existe nada que a gente possa ajudar para não dar certo. Então, a paciente que faz o tratamento, e aqui a gente está falando em não dar certo, mais do que o aborto em si, ela se cuida muito, né? Aqueles 12 dias são, primeiro, intermináveis. O que são esses 12 dias? Do momento em que a gente coloca o embrião no útero até poder fazer o exame de gravidez. São os 12 dias mais longos do ano, né? Da história. Tu fica naquela expectativa. Tu vai no banheiro, acho que a Kelly comentou isso. Tu faz xixi, tu olha o papel pra ver se tu tá sangrando ou não tá. E aí, se sangra, nem todas vão sangrar antes de fazer o exame negativo. Se sangra, vem o que eu fiz de errado. Eu caminhei demais, eu trabalhei demais, eu andei de bicicleta, então não tem. Existe uma recomendação que é super discutível, mas que a gente ainda mantém um pouquinho, que é um repouso relativo no dia do procedimento. E eu brinco, o repouso é para mim e para ti. O embrião não tá nem aí para nós. Então, se ele vai implantar ou não vai implantar, não é porque tu ficou deitada aquele dia em casa, fazendo o marido te tratar bem, porque tu não pode fazer nada. Então, não tem nada que a gente consiga nem ajudar, nem atrapalhar essa implantação. Infelizmente, por um lado, né? Porque se tivesse algo que a gente pudesse fazer para ajudar, seria ótimo, mas não. Então, assim, a interação embrião-útero, ele é muito mais complexa do que a gente pode imaginar. E talvez esse seja um dos pilares de todo esse mundo da reprodução que a gente ainda mais tenha desconhecimento sobre. Por que um embrião saudável, geneticamente testado, num endométrio que tá lindo, eventualmente de uma paciente que até já engravidou, eu coloco ali, ele não implanta? Essa resposta é a nossa resposta de milhões. O dia que a gente conseguir ter essa resposta, todo mundo sai grávido num processo de fertilização, né? Tendo óvulo, tendo embrião testado e tendo um endométrio que vai ser sempre receptivo. E não é. Então, nada vai mudar essa interação. Nada que a gente possa fazer vai mudar isso. A maior causa dos negativos são por questões genéticas. Então, são aquelas pacientes que não biopsiam porque não tem indicação de biopsiar ou porque não desejam biopsiar. Então, a maior causa sempre vai ser essa, assim como é a principal causa das perdas, né, dos abortos. Mas, se a gente tem embrião geneticamente testado, não tem nada aí que a gente possa ter feito para atrapalhar o sucesso. Tem uma outra dúvida. Vem a biópsia, então a gente já sabe na biópsia do embrião se são mais de um e tal. No meu caso, galera, na minha segunda tentativa, eu tinha 5 embriões saudáveis que foram para serem biopsiados. Um bom. Dá para escolher o sexo se tem mais de um? Sim e não. Então, assim, o que a resolução fala? Não é permitido a realização de biópsia somente para a escolha do sexo. Tá? Isso é muito claro. Então, assim, tu tem a Estela, agora tu quer um menino, então tu vem e diz, Rafa, eu quero fazer um novo ciclo, uma nova fertilização para nascer um menino. E eu vou te perguntar, ok, e se nós só tivermos meninas, o que a gente faz? Eu não vou transferir. E o que eu faço com aqueles embriões que vão ficar congelados lá? Então, esse é o problema. A gente ter embriões excedentes somente por uma questão de sexo. E aí, de novo, vem uma opinião pessoal. Entendo os conflitos de cada um, né? Mas a gente não tá indo no shopping comprar um bebê. A gente tá fazendo um tratamento de saúde. Então, a gente tem que cuidar para não banalizar tudo isso. O limite ético, ele é muito tênue. O que a tecnologia me permite fazer e o que eu devo, de fato, fazer é um limite muito pequeno. Então, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado. A gente não tá falando em escolher um filho.
A gente quer um filho. Ah, mas eu já tenho 5 meninos e gostaria de ter uma menina? A gente pode tentar. Mas se vira mais um menino, tu quer mais um filho? Tu quer o 6º filho e não uma menina. Isso acontece, são questões difíceis a gente lidar. Cada um, né, tem os seus conflitos, não é um julgamento, é uma opinião. E eu coloco isso para as pacientes quando elas me trazem essas situações. Então, pela resolução, a gente não pode fazer somente para. Se eu faço o processo e eu tenho diferentes sexos, embriões da mesma qualidade, nada impede que a gente escolha. Tá? Então, a gente pode. Mas se eu só tiver o sexo não desejado ou não preferido, e às vezes os casais falam, ai, mas eu preferia a menina, ele é muito diferente do menino, por exemplo, porque tem uma questão morfológica. Aqui a gente tá falando em questão genética de saúde, mas também tem uma questão que é a chance de implantar. Então, tem embriões com mais chance, embriões com menos chance, e isso tem a ver com o desenvolvimento desses embriões no laboratório. Isso também nos permite pensar em probabilidade de gravidez. Tem uns que vão dizer, eu quero aquele que vai dar certo. Se eu prefiro, às vezes eles perguntam, ai, tem muita diferença, porque eu preferia. E tá tudo bem, né? Não tem nenhum problema a gente ter preferências. A gente só não poderia ser tão rígido a ponto de desejar um determinado sexo e não mais um filho. Eu tenho uma outra pergunta agora pessoal, tá? Fiz a biópsia. A Rafa, eu me lembro desse dia. Tem dias marcantes do processo. O dia que eu recebi uma mensagem tua e tu disse, temos um embrião. Temos um bom. É esse. E aí a gente começa pra corrida, pra preparar o útero, etc. E galera, eu moro no Rio, meu marido também. Então a gente vinha para Porto Alegre. Né? Tudo porque a gente selecionou, eu na verdade, que eu queria uma pessoa de confiança, a Rafa, eu conheço há 1000 anos. Falei, não, é minha amiga, é excelente, o lugar é incrível, é lá, pra lá que eu vou. Quando eu recebi o laudo, e eu me lembro disso também, que eu te falei, tem como eu saber o sexo? Já tinha implantado, já tava tudo certo, não tinha opção, era que é esse. É esse. Eu queria um filho. Mas eu queria fazer uma surpresa Dia dos Pais pro Maicon. Eu me lembro disso. Pra dizer o sexo, né? Aí eu tava toda empolgada pra revelar o sexo pra ele, numa surpresa. E aí tu me disse, não, manda lá o e-mail pro laboratório que eles vão te mandar o laudo. Chega o laudo. E, gente, eu tive que dizer a data. Eu me lembro disso, eu tive que dizer a data que eu tinha feito o implante. Na época, eu vou te interromper, na época que tu fez o tratamento, a resolução não permitia a informação do sexo. Justamente por causa dessa questão da preferência. Então, assim, se a resolução diz que tu não pode fazer o tratamento somente para escolha do sexo, por que o sexo vem informado? Não fazia sentido. Claro. Então, teve um período em que a resolução mudou e a gente não podia saber o sexo. Então, eles só informavam depois de grávida. Ah, tá. Então, agora eu engravidei, tá tudo certo, transferi o que eu tinha, agora eu quero saber o sexo. 2022 foi isso. E aí, tá, vamos lá. 4 embriões masculinos com problema genético. E aí, a Estelinha, feminino bom. É casualidade? Não tem como a gente dizer que não. É casualidade, às vezes tem muito, assim, a gente já teve casais, isso da escolha, né? Teve um casal que eles tinham 2 meninas, eles queriam muito um menino, e ela tinha meninos, e ela transferia e abortava. Ela teve uns 3 abortos, assim. E aí ficava essa dúvida, será que eu não aceito os meninos? Então, assim, não tem explicação pra isso. Então, provavelmente tenha sido ao acaso, uma coincidência de que eram todos meninos e todos os meninos alterados. Rafa, a gente tá na reta final dessa nossa conversa. Passou muito rápido e é tão profundo tudo isso, né? Tu tem algum ponto que passou, que a gente não falou, que tu queira trazer? Não, eu acho que a gente falou bastante, acho que é muito profundo. Às vezes as pessoas, de novo, né, banalizam esse processo todo. Então, acho que a gente tem que ter alguns cuidados, assim, importantes de... É um tratamento de saúde, a gente não tá brincando de fazer bebês, né? De comprar bebê no shopping, não. Estamos numa era aí de algumas coisas estranhas, né? Em relação a bebês e maternidades e bonecas, enfim. Então, assim, não é disso que a gente tá falando. A gente tá falando de tecnologia, a gente tá falando de assistência para ajudar esses casais que têm uma dificuldade a realizar o sonho, né, de ser pai e mãe, de construir essas famílias. Famílias existem de diversas formas, essas maternidades e paternidades se constroem de diferentes maneiras. Às vezes é preciso um tempo, um processo para entender, para pensar e decidir qual é o melhor caminho para aquela pessoa e não deixar o tempo passar. Eu acho que talvez essa seja uma das coisas mais importantes de tudo que a gente falou, assim. Voltar atrás não dá.
né? Não dá para olhar para trás e dizer, eu devia ter feito. Então, se a gente tem acesso, hoje as redes sociais têm muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa, e uma delas é a propagação de informação. Então, propagação de conteúdo, de informação com conteúdo, embasada, ética, que realmente permite o paciente saber. Hoje o paciente é um grande protagonista da sua vida e da sua saúde. Antigamente não era assim. Teve um comentário uns anos atrás de um grupo de especialistas em reprodução assistida, de um colega, sei lá, 70 e poucos anos, e ele disse assim, antigamente, ir num congresso internacional era o suprassumo do conhecimento. Primeiro que tu tinha ido até Paris para ir para um congresso. Tu voltava com um conhecimento que ninguém tinha, porque tu tinha ouvido os melhores trabalhos, os maiores especialistas do mundo. Hoje tu faz assim, e tu tem acesso a tudo. Então, tu vai para o Congresso Internacional em Paris para passear em Paris, para fazer networking, para ver os amigos, para estar no meio. Mas não é para aprender. Porque aprender a gente aprende na sala da tua casa. Tu tem acesso aos mesmos trabalhos, aos mesmos conteúdos, aos mesmos especialistas de ponta. Se eu ligo para o especialista de ponta e troco uma ideia, né? Se a gente tem um contato, alguém em comum que nos passe esse contato. Então, assim, é muito mais fácil o acesso à informação hoje do que era, e a gente não pode subestimar isso. Isso pra gente, pro médico, mas isso pro paciente também. Então, o paciente tem acesso a muita informação e a gente tem que usar tudo isso a nosso favor. Então, não dá para saber hoje que existe um congelamento de óvulos e aos 45 anos querer engravidar e dizer, pois é, mas eu não quis fazer e agora eu quero engravidar com os meus. A probabilidade de dar certo, infelizmente, é muito baixa. Sim. Bom, eu vou deixar minha mensagem final também. A Estela tá aí com 2 anos. Linda, ligeira, faceira. Flamenguista. Né? Flamenguista. Pra felicidade do pai dela. Exato. E eu sou muito grata, Rafa, à tecnologia. Porque é a minha história, né? Eu refleti muito se eu deveria expor, porque eu não exponho só a mim, eu exponho o meu parceiro, eu exponho a minha filha, né? Mas quando eu parei para pensar, eu achei que era muito importante eu falar. Porque se alguém tivesse falado com uma voz um pouco mais alta há 10 anos atrás, que eu parasse e olhasse para o congelamento de óvulos, talvez eu tivesse parado para pensar sobre isso. E eu não me arrependo de ter exposto. A Estelinha está aí graças à tecnologia, né, a realização desse sonho. E eu sou grata muito, muito profundamente pela tua atuação com a gente, né, em todos os momentos desse processo, que é a nossa história, né, acho que não tem o melhor e o pior processo. E eu acho que a nossa conexão, por isso que é tão importante a gente selecionar alguém neste momento, porque é um momento delicado, ele não é só ali, coleta e vai. Exato, tem todo o emocional envolvido. Selecionar alguém com quem a gente tem afinidade ou sente afinidade. A minha sorte é que eu já te conhecia. Antes da gente ser mãe, antes de tu te formar, antes de tudo isso. A gente se conheceu mais ou menos com uns 15 anos de idade. Né? Não vamos dizer quanto tempo faz isso, não, né? Nem vamos contar os anos. Então, eu agradeço muito por tu ter aberto a porta pra gente, ter explicado os processos, ter me acolhido nos momentos que eu mais precisava. A Débora, que teve um embrião implantado, já mudou muito, eu já me transformei muito. E eu me recordo, quando eu comecei a entender o processo, e quando tu botou a Estelinha, tu dizendo assim, olha a tela, tá vendo aquele pontinho? É tipo um vagalume, micro, né? Um pontinho assim, brilhando. Eu achei assim, que coisa sensacional. Esse processo, esse trabalho, essa clínica, tipo assim, realizando sonhos. Tu sabe que esses dias eu tava discutindo na minha terapia, e eu até, agora enquanto te ouvi, eu pensei, talvez eu tenha falado algumas coisas mais pessoais, assim, de opiniões pessoais e não técnicas, mas aqui é pra falar com o coração, né? Então, eu também abri um pouquinho o meu coração dentro do que eu faço, dentro da minha área, porque eu também tenho opiniões. Então, assim, existem coisas protocolares, mas existem coisas que eu vou dizer para o paciente o que eu penso. Então, eu falei agora da questão da seleção de sexo, né, para embrião, para filhos. Enfim, é uma opinião pessoal, mas eu estou dando a minha opinião pessoal embasada na regulamentação. Então, não é um achismo que a gente está ali fazendo qualquer coisa. Mas eu acho que essa questão da confiança, ela é muito importante. Às vezes, a gente faz vínculos muito bons
com pacientes. Eu digo, eu torço por todo mundo, mas tem uns que a gente tem um carinho especial, porque a gente é recíproco, né? Assim como tu confia em mim, eu passo a gostar de ti e eu quero tanto te ajudar, eu quero tanto que esse sonho se realize, eu entendo o quanto tu tá buscando aquilo de uma forma muito genuína e verdadeira e a gente acaba sendo um trio, né? Na maior parte das vezes, o casal mais o médico. Então, essa confiança, ela é muito importante. Mas estar num lugar que tenha tecnologia de ponta é o que vai te fazer engravidar. Eu já disse isso para alguns pacientes, tu pode me achar muito querida, mas se o meu laboratório não permite que o teu embrião se desenvolva bem, não vai dar certo. E isso a gente vê em muitos lugares. Então, voltando para a questão das redes sociais, né? Às vezes, venda de tratamento na internet, que tem gente que sabe vender muito bem seu peixe. Né? E o que tem por trás disso? Então, assim, é buscar informação, é buscar a consistência daquele lugar, a tecnologia aplicada, o que tem nesse laboratório, qual é a história desse lugar, desse médico, dessa clínica. Então, de novo, vamos usar as redes sociais a nosso favor para que o paciente não só confie no seu médico, mas confie na clínica onde ele está fazendo seu tratamento, porque isso é essencial. Porque isso vai fazer diferença. É isso que vai te dar chance de gravidez. Sim. Eu quero deixar registrado para todo mundo escutar o meu agradecimento ao meu marido, Maicon, que me deu a possibilidade de escolha onde e com quem eu queria fazer esse processo. Porque nós moramos no Rio de Janeiro e nós dois nos despencamos para Porto Alegre diversas vezes nessa jornada, né? Então, eu agradeço muito. Teve um carnaval, né? Acho que a primeira vez foi um carnaval. Não, a primeira vez foi Réveillon. Tô só em datas. Eu lembro que tinha uma função de vinho, de voo, de não sei o quê. A primeira foi num Réveillon. Né, que a gente tava em Atlântida e ficava vindo de ônibus, 5 da manhã. Um dia a gente saiu de casa, Rafa, se deu de cara com um gambá lá em Atlântida. Saímos correndo. 5 da manhã, os gambá ainda estão na rua, né? E o outro foi, que é o que rolou, que era o carnaval da pandemia, que ele foi em abril. Isso aí, isso mesmo. Eu lembrava que tinha uma história de carnaval. A gente veio no domingo, no último voo, para fazer toda a função na segunda-feira. Então, por emoção, do início ao fim. Muito obrigada. Um prazer te escutar, aprender contigo e deixar esse conteúdo para que inspire outras mulheres, né? Isso aí. E os homens também. Que bom. Obrigada. Eu que agradeço. Ficou com dúvida? Deixa aqui no comentário, no YouTube, no Spotify, na minha rede social, lá na da Rafa e no do Fertilitar. Como é que a pessoa te encontra, Rafa? Dá o teu arroba. O meu arroba é Rafaela com 2 L's, Petraco com 2 C's. E o Fertilitar é @fertilitarrs. Fertilitar com T mudo no fim. Fertilitat com TRS. Vou deixar no descritivo do episódio também. Galera, até a próxima. Espero que tenham gostado. Compartilha, comenta, manda para aquela amiga, para aquele casal que tá precisando escutar esse conteúdo. Beijão, até a próxima.